Histórias bizarras dos inscritos. Oi, Léo, tudo bem? Eu me chamo Pablo e moro em Frei Gaspar, Minas Gerais. Essa história aconteceu há uns 2 anos. Eu estava na roça, na casa da minha avó com o meu primo. Tava um dia bem maneiro, ficamos brincando no quintal, até que resolvemos pegar coco direto do pé. Quando estávamos lá em cima da escada, escutamos o rádio ligar sozinho. Esse rádio estava no batente da janela. Curioso é que esse rádio ligou sem estar conectado na tomada. Descemos a escada do coqueiro e fomos até o rádio. Lá apertamos o botão de desligar e o rádio desligou. Fomos então no coqueiro e pegamos os cocos. Tomamos água e ficamos de boa no quintal. Resolvemos ligar o tal rádio para escutar uma musiquinha. E quando eu cliquei no botão para ligar, não ligou de jeito nenhum. Meu Deus do céu! Depois daquilo eu fiquei meio cismado com aquela situação. Chequei para ver se tinha pilha e não tinha absolutamente nada. Mais tarde eu fui tomar um banho, porque eu tava muito sujo e fedido. Brinquei muito no quintal e era hora de me limpar. Depois que eu terminei de tomar o banho, eu abri o box do banheiro e deixei aberto, né? De repente foi fechando sozinho, bem devagar. Fiquei muito assustado, mas eu não comentei com ninguém, cara. Eu esperei meu primo tomar banho pra ver no que ia dar, né? Pra ver se ele ia ver alguma manifestação sobrenatural. E de repente, ele saiu tranquilo e de boa. Eu fui conferir pra ver se estava tudo certo lá dentro. Ô, mano, se eu fosse você, eu não entrava aí não, hein? Eu acabei de soltar uma bomba braba, velho. Tá um fedor do caramba aí. Cuidado, hein? Ah, beleza. Eu vou só fazer uma coisa aqui. Entrei no banheiro e abri o box. E ele não fechou. Ficou paradinho no mesmo lugar. Não sei o que aconteceu naquele dia, cara. Até hoje eu fico cismado em ir pra aquela roça onde minha avó mora. Essa foi minha história. Espero que goste. E abraço, Léo. Muito sucesso e bênçãos de Deus. E aí, Léo, tudo beleza? Meu nome é Luiz e tenho 14 anos. E essa história, na verdade, foi minha avó que me contou. Me impressionou tanto que lembro dela até hoje. Ela disse que tinha uma amiga chamada Rosa que vivia num sítio um pouco distante de onde morávamos. Um certo dia, minha avó decidiu fazer uma visita. Então foi lá no tal sítio. Ficaram conversando o dia todo, pois já fazia tempo que elas não se viam. Depois de várias histórias, começou a anoitecer. Minha avó decidiu voltar para casa, mas sua amiga Rosa falou para ela não pegar a estrada à noite e convidou para dormir lá e ir pela manhã. Rosa tinha uma gatinha chamada Pita. Seguia elas o dia todo, para cada canto que iam, a gatinha estava atrás, até no banheiro. Aquela gata tinha um olhar bem diferente dos outros bichos. Parecia que nos entendia. Rosa falou que tinha deixado Pita de castigo, pois comeu o bife dela no almoço do dia anterior. Então não deu comida pra gata como forma de castigo. À noite, perto de umas meia-noite, Rosa falou que ia ver a luz do luar no quintal e tomar um ar, né? Minha avó já estava no quarto arrumando a cama quando viu pela janela Pita em cima de uma cerca. De repente a gata vira uma sombra enorme e engole sua amiga. Minha avó disse que viu a sombra da gata engolindo ela. Foi lá fora ver de perto, mas não viu nada, nem a gata nem sua amiga por ali. Logo cedo ela foi embora daquele sítio e nunca mais voltou. Olá, Léo, meu nome é Levi e tenho uma história pesada para contar. Na época da escola rolava uma história bem esquisita. Todos diziam que o porão da escola era habitado por um fantasma e que se alguém entrasse naquele lugar, independente de suas intenções, o fantasma te pegaria. Ninguém sabia ao certo como aquele fantasma surgiu ali. Só sabíamos que era para manter distância daquele buraco do mal. Eu não tinha amigos na escola, na verdade eu era o que sofria bullying dos alunos. Até o professor me zoava, me chamava de mudinho. Isso porque eu não falava na sala de aula. Também, né, não tinha ninguém para conversar, não tinha amigos, como é que eu ia falar alguma coisa? Teve um dia que eu cheguei na sala de aula e fui sentar na cadeira. Quando eu estava sentando, Adolfo, o valentão bully da sala,
puxou a cadeira, fazendo com que eu caísse de bunda no chão, que estava cheio de taxinha. Eu me furei todo, mano, ficou doendo muito. Comecei a gritar e saí correndo chorando. Esse, sem dúvida, foi o pior dia da minha vida. Todos na sala ficaram rindo de mim. E depois desse episódio com as taxinhas, eu passei a ser chamado de bunda de peneira. Enfim, todo dia sendo zoado e tomando o bullying do Adolfo Lazarento foi me deixando cada vez mais estressado. Eu tava de saco cheio de ir pra escola, cara, pois eu sabia que ia ser sacaneado por aquele lixo. Motivo de piadas pra todos, nossa, que droga. Como eu não tinha amigo na escola, eu apenas ficava andando pra lá e pra cá, escondido nos cantos e observando as coisas. Quando você não tem amigos na escola, você começa a prestar atenção em tudo, até os funcionários que trabalham lá. Nisso, descobri que Adolfo gostava de uma garota da outra turma. Quem diria que aquele trouxa coração gelado se derreteria por alguém? Até que eu lembrei do porão da escola. O porão que supostamente vive um fantasma. Sem nada melhor para fazer, passei em frente à porta e estava com algumas cadeiras bloqueando. Tentei abrir a porta e estava sem tranca. Não tinha ninguém me olhando, então eu coloquei só o rosto para dentro para espiar, né? E ter uma noção de como era ali dentro. Tinha várias caixas e muita poeira. Foi quando eu vi um vulto passando e derrubando uma das caixas. Escutei um sussurro amedrontador e foi aí que eu fechei a porta na mesma hora. Fiquei congelado. Meu corpo estava frio e não conseguia me mexer. Depois de alguns minutos ali paralisado, eu tô saindo da porta quando aparece quem? Adolfo! Começou a encher minha paciência, mano, e perguntando o que eu tava fazendo ali parado. Rapidamente eu pensei e disse que a garota que ele tava gostando tava esperando ele no porão, mano. E mandou eu dar o recado, né? E não é que o idiota acreditou nessa história e ficou todo nervoso, suando frio e tremendo, parecia outra pessoa. E foi então pro porão, mano. Cara, eu só escutei o grito lá dentro. Eu saí correndo e fui pra sala. Continuei assistindo a aula como se nada tivesse acontecido. Até que os amigos deles vieram perguntar onde é que tava o Adolfo pra mim. Que ele não teria voltado da hora do recreio. E eu falei que ele tava matando aula pra ficar com uma garota. Os amigos deles deram uma risadinha e foram embora. O estranho foi que na hora da saída ele não apareceu para pegar seu material. Eu fui correndo pra casa e fiquei tentando processar tudo o que aconteceu. Meu ato desesperado poderia causar consequências sérias. No dia seguinte, na aula, Adolfo não apareceu. E seus pais foram na escola. O filho não tinha aparecido em casa. Mano, lascou. Quando eu estava na sala, fui chamado pela diretora. Os amigos deles disseram que eu tinha visto Adolfo com uma garota na hora do recreio e depois disso não foi mais visto. Me perguntaram se eu sabia de algo. Eu falei parte do que eu sabia, né? Que eu tinha visto ele na hora do recreio ir no porão da escola. E como estava na hora de voltar para a sala, eu não fiquei para ver. Então foram no porão da escola na alternativa de achar o garoto sumido. Acharam o Adolfo. Ele estava sentado no chão com os olhos arregalados. Tinha defecado em suas calças e estava tremendo, balbuciando algumas palavras. Desde então, Adolfo ficou com problemas mentais e não retornou para a escola. Histórias bizarras dos inscritos. Oi, meu nome é Suzana. Hoje eu vou contar uma história que minha avó falou pra mim. Quando ela era criança, ela foi comprar coentro na feira que ficava um pouco distante da sua casa. Aí minha avó decidiu pegar um atalho por uma casa abandonada. A casa tinha grades retorcidas e havia um espaço que dava para passar e sair do outro lado da rua. Ela conseguiu passar, então foi andando pelo quintal. Ela deu uma olhada para a janela e estava aberta. Ela viu uma coisa branca lá dentro. Aí o troço levantou e ela viu que tinha uma cabeça de cavalo. Do nada o pescoço da coisa foi subindo, se esticando.
Quando minha avó se deu conta, a cabeça do bicho estava indo atrás dela. Assustada, ela correu e escalou a grade do lado oposto, mas seu cabelo ficou preso. Desesperada, puxou a cabeça com o cabelo com tudo da grade e vazou dali. Quando ela chegou em casa e contou para os seus pais, a mãe dela disse que era um zumbi de cavalo. Uma mistura de humano com cavalo, algum experimento bizarro sobrenatural que fizeram naquela coisa. Depois ela e meu bisavô foram lá dar uma olhada, né, pra ver que se ainda tava no local. Mas não tinha nada. PS, se você ver esse bicho, corra, senão ele vai alcançar você e te pegar. E aí já era. Olá, Léo. Eu sou Enzo e tenho 8 anos. Essa história aconteceu alguns dias atrás. Eu estava na minha casa vendo TV de boas, quando de repente vejo minha gata saindo correndo para a rua. Eu fui atrás para pegá-la de volta. Quando eu cheguei lá, tinha uma casa dos fundos abandonada e perto da porta dos fundos tinha um buraco. Antes que eu pudesse fazer alguma coisa, ela entrou lá. Fiquei perto chamando. Gatinha, vem aqui, gatinha. Não dava para entrar no buraco, então voltei para casa. Quando era de noite, eu escutei minha gatinha miando. Miau, miau, miau. Abri a janela e chamei ela para dentro. Ela estava com alguma coisa na boca. Aproximei a visão e vi que ela estava segurando uma mão bizarra. Peguei minha gatinha e sacudi para ela soltar aquela coisa. Quando caiu no chão, mano, eu vi dar uma mexida nos dedos. Eu peguei aquilo e joguei pela janela lá fora. E fechei tudo, né? Quando era umas meia-noite, eu tava me preparando para dormir. Minha gatinha ficou agitada e subiu no batente da janela. Quando vejo lá fora o que ela tava olhando, vi uma sombra de um homem andando bem lento, se arrastando e pegando a mão que tava lá no chão. Ele se agachou, pegou a mão e encaixou no pulso, mano, e foi embora dali. Que foi aquilo? Olá, Léo, me chamo Bernardo, sou um grande fã, tenho 13 anos. A minha história é a seguinte. Na minha escola, há uns 6 anos atrás, tinha uma salinha onde ficavam as crianças que se comportavam mal na sala. A salinha do castigo, né? Hoje em dia é a sala de reunião, mas antigamente eu e meus amigos entrávamos lá porque diziam que uma criança tinha sido morta enquanto acampavam na escola à noite. Então diziam que aquela sala dava para escutar vozes. Não acreditava muito, mas um dia eu estava passando lá por perto e escutei uns sussurros. Naquela mesma hora eu saí correndo e fui para a sala. Contei para os meus amigos. Na hora eles não acreditaram, falaram que era mentira. Então eu desafiei a todos que no dia seguinte iríamos lá entrar preparados com lanterna e tudo. Chegou o dia seguinte. Na hora do recreio, quando a gente entrou, estava tudo escuro, então ligamos as lanternas e vimos um vulto passar atrás de uma cadeira. Na mesma hora, todos nós sentimos uma mão passando em nossos pescoços. Vimos ela, a criança. Olhamos para o teto e bem no canto tinha um buraco. Meu amigo apontou a lanterna para iluminar e viu apenas a cabeça da criança. Só naquele momento a gente já se cagou todo de medo. Todos nós corremos, menos esse amigo que apontou a lanterna. Ele ficou paralisado olhando para a criança. Então nós tivemos que puxar ele para vir com nós. Depois daquele dia nunca mais voltamos lá. Depois de uma semana do ocorrido, mandaram transformar aquela salinha em outra coisa, na tal sala de reuniões dos professores que é até hoje. E fica uma dica para vocês: cuidado, os espíritos existem e estão entre nós. Fala aí, Léo, meu nome é Benjamin.
Me desculpe se tiver algum erro de escrita. É porque eu esqueci como escrever em português. Eu tenho 13 anos e queria te contar uma história que aconteceu quando eu tinha 10 anos. Um tempo depois de eu ter me mudado para os Estados Unidos, comecei a estudar em uma escola muito antiga chamada Tatanook Magnet School. E eu tinha feito um amigo brasileiro que traduzia as coisas que os americanos me falavam. Um dia eu estava conversando com esse meu amigo quando aleatoriamente eu esbarrei em um menino. E daí ele disse: "Nossa, você parece um menino que foi sequestrado ano passado." Quando meu amigo me traduziu, fiquei em choque. Daí eu perguntei se esse tal garoto foi achado. Falou que sim, mas foi encontrado sem vida. Na semana seguinte, na escola, teve um momento que me deu vontade de usar o banheiro. Mas os banheiros do segundo e do terceiro andar estava tudo interditado por causa de um cano que estourou. O único banheiro disponível era o do porão da escola. Então eu fui lá. Quando cheguei no banheiro, escorreguei em uma poça de urina e bati com as costas em cima. Alguém tinha mijado na entrada do banheiro, mano. Daí eu arranquei minha camisa ensopada, né, e coloquei na pia. Usei o banheiro meio bolado com o que aconteceu. Quando saí da privada, minha camisa já não estava mais na pia. Quando olho pro lado, vejo um vulto carregando minha camisa. E o pior, o garoto se parecia comigo. Na hora eu não pensei duas vezes e corri sem camisa até um monitor que falasse português. Eu contei a história e falei pra ele ir verificar. O cara deu uma risada da minha cara e fomos até o local. Quando a gente chegou lá, minha camisa estava no chão. O monitor ficou achando que eu era louco. Depois daquele dia, eu implorei pra minha mãe me tirar daquela escola. Histórias bizarras dos inscritos. Olá, Léo, me chamo Pedro, mas me coloca como alien aí. Beleza, mano, vou te transformar num alien aqui, ó. Assim tá bom? Essa história vai ser de quando eu fui na casa da minha tia no ano passado. Nesse dia, ela ia fazer pamonha pra nós. Do lado da casa dela tinha uma abandonada que era da minha falecida bisavó. Enquanto os meus tios estavam preparando a pamonha, fui lá nessa casa abandonada, né, dar uma olhada. A casa permanecia com os móveis e os retratos há décadas. Eles mantinham o local para recordar da minha bisa. Então, fiquei explorando lá o local, né? Passei pelo banheiro e vi que a privada estava aberta. Então, fui lá e fechei, né? Explorei os outros cômodos, estava tudo normal, né? Muita poeira e teia de aranha. Nisso, eu escutei um barulho. Quando voltei e passei pelo banheiro, a tampa estava levantada novamente, sem ninguém estar ali dentro. Fiquei meio traumatizado, mas como acredito no sobrenatural, me acalmei um pouco e fiquei pensando que poderia ser o espírito da minha bisavó no banheiro, que ela estaria apenas fazendo suas necessidades. Foi então que eu fiquei de boas e voltei lá para comer a pamonha. Chegando lá, eu contei pros meus tios, né, o que tinha acontecido. E eles falaram que isso é normal, que barulhos estranhos ficam acontecendo lá dentro daquela casa. E eles acreditam que é o espírito da avó deles. Minha bisavó, no caso, né. Olá, Léo, meu nome é Júlia. A seguinte história que vou te contar aconteceu em 2015, no meu antigo colégio. Bom, o local já era considerado por muitos assombrado e eram contadas muitas histórias a respeito de fatos estranhos que ocorreram ali. Diziam que alunos desapareciam misteriosamente daquele colégio. Bom, eu sempre fui uma pessoa desconfiada e por isso eu achava que os boatos que minhas amigas me contavam eram falsos. Pensava isso até o dia que aconteceu uma coisa estranha comigo.
Sempre que acabava as aulas, eu ficava até depois das 6 horas, pois minha mãe trabalhava muito e só podia me buscar mais tarde. Então decidi dar uma volta pelo colégio, para passar o tempo, sabe? Até que topei com uma garota que eu nunca tinha visto antes. Ela me chamou para ir ver uma sala que ficava lá nos fundos da escola. Como eu estava entediada, decidi ir com ela. Quando chegamos no local, a sala estava escura e eu não consegui enxergar quase nada. Só consegui ouvir uma voz grossa e assustadora dizendo: "Eu vou te pegar." Como qualquer pessoa desconfiada, eu achei que era brincadeira, então eu procurei pela sala para ver se conseguia ver alguém, né? Porém, estava vazia. Foi aí que comecei a suar frio. Me virei para trás para falar com a garota, só que acabei tendo uma surpresa quando não vi ela. Fui procurá-la pela escola, só que não encontrei em lugar nenhum. A garota sumiu. Meu Deus! Aí de repente eu vi minha mãe, ela tinha chegado para me buscar e fomos embora dali. No dia seguinte tive que ir para a escola, né? E ainda com um acontecimento na cabeça. Encontrando minhas amigas, decidi perguntar a elas se elas conheciam a tal garota. E para minha surpresa, disseram que uma garota sumiu aqui na escola no dia anterior e que estavam procurando ela, mas nenhum vestígio foi encontrado da menina. Depois disso, nunca mais fui naquela sala estranha da escola. Essa é uma história de Nicole. Quando tinha 4 anos, eu costumava ver uma criatura meio bizarra, sabe? Eu falava com os meus pais o que estava vendo, mas eles diziam que era fruto da minha imaginação. Então eu não ligava muito, né, pra esse bicho. Até que depois de alguns anos eu parei de ver. Há poucos dias eu estava brincando com meu dog na sala. Meus pais tinham ido levar minha avó no médico e eu fiquei sozinha. De repente eu ouvi um barulho vindo da cozinha. Estava chamando meu nome. Nicole! Nicole! Fiquei totalmente congelada, mas tomei coragem e fui ver quem era. Quando cheguei na cozinha, não vi ninguém. Meio óbvio, porque só tinha eu na casa. Então já me bateu um arrepio. De madrugada eu fui dormir, por volta de 1h30 da manhã. E então, quando eu fechei os olhos, eu escutei a voz de novo. Nicole! Abri os olhos e olhei para o guarda-roupa e eu vi uma mão escura saindo dentro dele. E depois retornou. Tentei esquecer aquilo e forçar minha mente a não acreditar que era real. Então consegui voltar a dormir. Em torno de 3 horas da manhã aproximadamente, acordei. Nicole! Pensei que minha mãe estava me chamando, mas quando abri os olhos, vi a mesma criatura. Ela tinha olhos totalmente branco e corpo preto. Estava sorrindo para mim. Era a criatura que eu via desde pequena. Ela retornou. Hoje em dia tenho 11 anos e, por incrível que pareça, ela está aqui do meu lado, vendo eu escrever isso. Somos amigos. O nome dele é Bob.